Fala, meus queridos! Para vocês que estão acompanhando o nosso módulo sobre dinâmica, hoje nós vamos estudar as leis de Newton, do grande Sir Isaac Newton aí, que nasceu em 1642, morreu em 1727, tá? Fez vários trabalhos na área de filosofia, de astronomia, da matemática, da física. Então fez vários trabalhos aí. O grande trabalho dele, para alguns, é o Principia Mathematica Philosophiae Naturalis, sua grande obra-prima, onde ele descreve as suas leis para os movimentos, beleza? A primeira lei é a lei da inércia, e no seu livro ele disse o seguinte, que todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que ele seja forçado a mudar aquele estado por forças imprimidas sobre ele. Ou seja, se o corpo está em repouso, ele vai tender a ficar em repouso. Se ele está em movimento com velocidade constante, que é o movimento uniforme, a tendência dele é manter esse movimento com velocidade constante. Para ele alterar esse estado, uma força resultante diferente de zero tem que agir sobre ele. Então, se ele está parado e eu quero que ele entre em movimento, é necessário que eu aplique uma força resultante diferente de zero. Se ele está em movimento e eu quero que ele diminua a velocidade ou que ele pare, por exemplo, eu também tenho que aplicar uma força resultante diferente de zero sobre ele. Beleza, gente? Então, aqui, a inércia é a tendência que os corpos têm em manter o seu estado. É uma resistência que o corpo encontra, que o corpo impõe para isso. E quanto mais massa esse corpo tem, maiores são as dificuldades de alterar o estado dele. Por exemplo, um carro e um caminhão parados, é muito mais difícil eu colocar o caminhão em movimento do que o carro, porque o caminhão tem mais massa, então ele tem mais inércia, a resistência para ele mudar o estado de repouso dele é muito maior do que o do carro. Se eles estão em movimento com a mesma velocidade e eu quero diminuir a velocidade deles, eu também vou ter maior dificuldade onde? No caminhão, porque ele tem mais massa também, tá ok? Então, quanto maior a massa, maior a inércia do corpo, porque é muito mais difícil mudar o seu estado de repouso ou de movimento. Tranquilo? Então, algumas situações aí que acontecem com a gente no dia a dia, né? Então, a primeira aí, o meninozinho andando de skate, o skate bate na pedra e o menino é arremessado. É arremessado? Não, né? Ele continua o movimento dele. Ele estava em movimento. Ele tem a tendência de manter esse movimento. Por isso que ele continua sendo projetado para frente. Aqui, ó, no busão, quem nunca aconteceu isso, né? O ônibus parado, tá? Os passageiros aqui parados no ônibus e do nada o ônibus arranca com tudo. O motorista parece que vai tirar o pai da forca. E o que acontece, ó? Os passageiros aqui, ó, são projetados para trás. O que acontece, na verdade, é que eles não foram jogados para trás. Eles estavam parados naquele local. Então, eles têm a tendência de permanecer parados ali naquele local onde eles estavam em repouso. Tranquilo? Então, por isso essa sensação de ser jogado para trás. A gente tem essa sensação também quando a gente está em algum veículo e esse veículo faz uma curva. A gente estava em movimento, no movimento retilíneo, e aí o veículo em que nós estamos faz uma curva à direita. Aí você tem a sensação de ser jogado para a esquerda, mas na verdade a tendência que você tem é de manter esse movimento lá em linha reta, tranquilo? Então, falando ainda de veículos, é um dispositivo muito importante que a gente observa aqui, ó, nessa terceira imagem, é o cinto de segurança. Na primeira imagem, sem o cinto, o motorista continua a ser projetado à frente, porque nada o impede, então isso é muito perigoso. Ele pode ser cuspido para fora do veículo ou bater o seu rosto, em alguma parte do veículo, né, no painel, no volante. Já com o cinto de segurança, perceba que ele é projetado sim para frente, porque vai existir a lei da inércia, isso é natural, não tem como anular essa lei, porém esse cinto vai servir para o quê? Para amenizar esses efeitos, né?
Além do cinto de segurança, hoje em dia nós temos o airbag também para isso, né? Para a gente não bater. Enfim, então o cinto de segurança é para amenizar os efeitos da primeira lei de Newton, da lei da inércia. Tranquilo? Tá certo? Aqui, ó, a importância do cinto de segurança, ele evita, né, que os passageiros, o motorista, sejam atirados para a frente. Ele suporta, né, segura a galera aí quando tem uma colisão a altas velocidades. Beleza, gente? Tranquilo? Vamos aqui. Força é o agente que altera a velocidade do corpo, não só a velocidade, né? Pode alterar também a direção do movimento, é alterar o movimento em si. É um dos principais efeitos que a força provoca em um corpo, mudança de movimento, tá? Vencendo assim a tendência natural de manter o seu estado de equilíbrio. O que é equilíbrio? Olha só, equilíbrio, toda vez, isso aqui vai ser muito importante para a gente. Quando ele falar a palavra equilíbrio, a situação é a seguinte, ó. A força resultante sobre o cara vai ser igual a zero. E tem duas situações de equilíbrio. O equilíbrio estático, que é quando o corpo está em repouso, e nós temos o equilíbrio dinâmico, quando o cara está em movimento retilíneo e uniforme. Beleza? Então, falou a palavra equilíbrio, não esquece força resultante igual a zero. Além, ele pode também não falar diretamente que o corpo está em equilíbrio. Ele pode falar que o corpo está em repouso, ou pode falar que o corpo está com velocidade constante. As duas situações são situações de equilíbrio, e aí a força resultante sobre ele vai ser igual a zero. Beleza, gente? Passando aqui, nós temos na sequência a segunda lei de Newton. Como o nome dela diz, princípio fundamental da dinâmica. Nos futuros assuntos nós vamos aplicar essa lei com bastante frequência, né? O Newton relatou isso no livro dele. A mudança do estado do movimento de um corpo é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção da linha reta na qual aquela força foi imprimida. Então, se a força foi aplicada na horizontal, o movimento vai ser na horizontal, ou a diminuição da velocidade também vai ser na horizontal, tá certo? E aí temos como relação aí a segunda lei de Newton, que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. É como eu costumo dizer, a formulazinha da Fernanda, meu amor, tá certo? Força resultante igual a massa vezes a aceleração. E aqui no esquema, olha aqui, ó, percebe o seguinte: quando ele fala em variação de velocidade, ele fala de aceleração. E olha só aqui, ó. Percebe que a força que ele está aplicando está na horizontal aqui. E para onde eu encontro a aceleração do corpo? Também na horizontal, na mesma direção, né, da força que eu apliquei. Então, a força e a aceleração sempre vão estar na mesma direção, tá certo? E aí, a força de 1 Newton aplicada em um corpo de 1 kg provoca a aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, princípio fundamental da dinâmica, tá certo? Vai ser de fundamental importância mais no futuro, tá certo, gente? Então, nós temos aqui um esqueminha falando da relação entre força e aceleração. Então, aqui eu tenho uma unidade de força, tá? Aqui, ó, a força que a mão exerce acelera a caixa. Tenho aqui, ó. A força que a mão exerce acelera a caixa, certo? Tá? Aí o que acontece? Olha o que eu percebo aqui, ó. Eu tenho duas forças, eu tenho o dobro de força. Esse dobro de força vai o quê? Vai promover uma aceleração 2 vezes maior, ó, tá certo? Aceleração 2 vezes maior. Então, se eu dobro a força, se eu aumento a força, eu aumento a aceleração. Se eu diminuo a força, eu diminuo a aceleração. 2 vezes a força. 2 vezes a força. Sobre uma massa 2 vezes maior, produz a mesma aceleração original. Então, percebe que eu tenho o dobro da força, mas eu tenho o dobro da massa. Então, eu vou ter a mesma aceleração da situação inicial aqui, tá certo? Vamos para o lado. A mesma força sobre uma massa 2 vezes maior. Então, eu vou continuar aplicando essa força aqui, só que agora para uma massa 2 vezes maior. O que é que vai acontecer?
A aceleração vai ser maior ou menor? Vai ser menor. Então, quanto maior a massa, menor vai ser a aceleração. Tá? Continua aumentando a massa, agora a massa vai ser o triplo, então a aceleração vai ser 3 vezes menor. Sobre uma massa 3 vezes maior, causa 1/3 da aceleração original, então uma aceleração 3 vezes menor. Beleza, gente? Então, qual é a relação que eu encontro? Que massa e aceleração são inversamente proporcionais, que força e aceleração são diretamente proporcionais, beleza? Acho que eu tenho uma aplicaçãozinha aqui, ó, o exemplo. Um corpo de massa 4 kg encontra-se inicialmente em repouso e é submetido à ação de uma força cuja intensidade é igual a 60 newtons. Calcule o valor da aceleração adquirida pelo corpo. Então vamos aqui, força resultante igual a massa vezes a aceleração. Tenho a massa que vale 4 e a força que vale 60. Aí eu passei aqui, ó, a massa que está dividindo, está multiplicando, eu passei o quê? Eu passei dividindo, né? Está aqui, multiplicando, passei dividindo, então fica aqui a aceleração é igual a força resultante dividida pela massa. Substituindo os valores aí, a força vale 60, a massa vale 4, 60 por 4. Vamos encontrar uma aceleração de 15 metros por segundo ao quadrado. Molezinha, né, gente? Só aplicar aí a força resultante segundo a lei de Newton, a fórmula da Fernanda, meu amor. Beleza? Vamos para o exemplo número 2 aqui. Um carro com massa de 1.000 kg partindo do repouso atinge a velocidade, atinge 30 metros por segundo em 10 segundos. Então já coloquei aqui os dados, né? A massa vale 1.000 kg. Como ele partiu do repouso, a velocidade inicial vale 0, né? Ele botou aqui partindo do repouso, então a velocidade inicial vale 0, tá? Aqui eu vou destacar, vou botar os dois em verdinho, tá? Velocidade inicial igual a 0, porque partiu do repouso, tá? Velocidade final vale 30 e o tempo 10 segundos. Calcule a intensidade da força resultante exercida sobre o carro. Então vamos lá. Eu quero a força resultante. Onde eu encontro isso, prof? Fernanda, meu amor, isso. Mas, prof, ele não me deu o valor da aceleração. Ele me deu aí o valor da velocidade, certo? E aí, eu não tenho aceleração. Posso encontrar, né? Pode. Tá aqui, ó. Aceleração é a variação da velocidade em função do tempo, em um determinado tempo, tá? Então, eu já tiro daqui que a velocidade inicial é igual a 0. Já não vai mais me atrapalhar. Substitui aí. 30 dividido por 10, eu encontro que a aceleração é de 3 metros por segundo ao quadrado. Agora eu já tenho aceleração, posso calcular a força, né, prof? Pode. Substitui lá, ó. A massa vale 1.000 e a aceleração vale 3, que vai me dar uma força resultante de 3.000 newtons. Tranquilo, gente? Molezinha. Então, quando ele não te der a aceleração, ele vai te dar a variação da velocidade e aí você encontra essa aceleração aqui, ó, por essa seguinte relaçãozinha aqui, beleza? Não esquece que a aceleração é variação da velocidade em um determinado tempo. Fechou? E aí, vamos lá para a terceira lei de Newton, né? A famosa também ação e reação. O que é que o Newton disse lá no livro dele? A toda ação há sempre oposta uma reação igual, ou as ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas a partes opostas. Eita, prof, o que ele disse aí? Bom, para toda ação existe uma reação. Se eu aplico uma força em um determinado corpo, esse corpo vai aplicar uma força também em mim, ao mesmo tempo. Então, ação e reação. Para toda ação existe uma reação de mesmo valor, de mesmo módulo. Os valores são iguais. Se eu aplico uma força de 100, se eu chuto uma bola, por exemplo, com um valor de 100 newtons no meu chute, a força do meu pé sobre a bola é de 100 newtons. A reação da bola sobre o meu pé também vai ser de 100 newtons. Essas forças são iguais, tá certo? Só que em sentidos opostos. E essas forças nunca vão se equilibrar, ou seja, elas nunca vão se anular. Por que, prof, que ação e reação não podem se anular?
se elas têm o mesmo valor, elas são em sentidos opostos, por esse detalhezinho aqui, ó, porque elas são aplicadas em corpos diferentes, pois atuam em corpos diferentes. Então, por isso, jamais as forças de ação e reação irão se anular. Tá certo? Enquanto existir a ação, vai existir a reação. Assim que acaba a ação, acaba a reação. Então, sempre essas observações aí a respeito da lei de Newton, tá certo, gente? Então, eu tenho algumas situações aqui envolvendo a ação e reação. Então, olha só. Aqui, o carinha praticando surf, alguns remando ali, né? A situação é, na remada, eu empurro a água para trás, a água me empurra para frente. A mesma coisa acontece quando a gente anda. Quando a gente anda, a gente empurra, faz uma força no chão para trás. O chão reage na gente, nos empurrando para frente. Aqui eu tenho um canhão. Vocês já repararam? Uma arma de fogo, um canhão, quando ele dispara, ele sofre um recuo, não é? Ele vai para trás. Ele faz a força para o projétil sair, né? Ir para frente, e em contrapartida o projétil exerce a força na arma para trás. Aves voando, as aves empurram o vento para trás, para baixo, para onde quer que seja, e o vento reage as empurrando para cima ou para frente. Beleza, gente? Então essa foi a nossa aulinha sobre as leis de Newton. Até a próxima, gente. Se Deus quiser, um grande abraço. Valeu!